Oi, estilosas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Estilo. Toda quinta-feira temos uma nova entrevistada aqui com uma história incrível para vocês. Então, já curte esse vídeo, compartilha com as amigas, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Eu sou Ana Martins, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal. Antes de apresentar a nossa convidada para vocês, vamos ao momento patrocinador. Temos a Maria Bolete, que é quem traz o pó de look pra gente. Então, esse look que eu estou usando hoje, a nossa boneca também está com o look da Maria Bolete. E a Carol Giselina, que é quem faz nossos cílios e sobrancelhas e deixa a gente linda para aparecer aqui para vocês. Vamos à convidada do dia. Estamos aqui hoje com a Suzana Lin, cabeleireira e especialista em visagismo. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Conta um pouquinho de você, da sua história, para o pessoal te conhecer. Meu nome é Suzana. Tem 14 anos que eu atuo na área da beleza, específica em cabelo. Eu passei por uma transição de carreira até chegar onde eu estou hoje. E hoje eu sei que conhecimento, ele leva a gente por portas que a gente nem imagina e a gente se descobre no meio do caminho, né? A minha formação é em artes, eu fiz licenciatura e bacharelado, atuei como professora e quando eu estava em sala de aula, eu fiz um questionamento, será que é aqui mesmo que eu quero continuar? E quando você faz um tempo, faz a formação, né, acadêmica e tudo mais, você espera continuar na área. E aí eu pensei assim, olha, se eu não mudar hoje, daqui 10 anos eu vou ter me arrependido, porque eu não me vejo atuando aqui. E depois de 10 anos, eu lembro que foi em 2020, estourou a pandemia, eu estava em casa e pensando nas decisões que eu tinha tomado, e eu lembrei desse pensamento que veio e falei assim, nossa, que bom. É um momento tão difícil, 2020 foi um ano tão complicado, né? Mas pelo menos essa parte da minha vida, eu sabia que eu tinha tomado uma decisão assertiva. Então, a gente pensa que o tempo demora para passar, mas o tempo passa muito rápido. Hoje eu vejo mais as pessoas falando sobre transição de carreira, o que eu acho ótimo, porque a gente se vê muito jovem tomando decisões para a vida toda. E é muito complicado isso, porque a pessoa que você era 10 anos atrás não é a mesma de hoje. E eu acredito que a gente tem que ter coragem de recomeçar todas as vezes, mesmo quando a gente não tem coragem. A gente vai. A coragem encontra a gente no meio do caminho. Quando já chega. Mas é isso, em relação à minha carreira, eu fiz essa transição de carreira, e aí eu resolvi, então, continuar. A única coisa que eu sabia é que eu queria continuar mexendo com cor e com forma, que era o que realmente sempre me atraiu em artes. E eu fiquei um bom tempo sem saber para onde ir. Então eu pensei assim, eu vou fazer um concurso? Ou eu vou trabalhar em uma empresa? O que eu vou fazer? E aí a minha irmã já atuava na área de estética e ela falou assim, Suzana, por que você não se dá uma chance? Faz um curso técnico de cabeleireira, vê se você gosta. E foi o início realmente da minha história, que eu acho que foi extremamente importante ter tomado essa decisão. E hoje, 14 anos depois, eu vejo, né, com mais perspectiva que foi o caminho acertado. Quando a gente tá no meio das mudanças, a gente não sabe, né? Você descobre depois, né? E conta um pouquinho, vamos lá do início, né? Como que você chegou em artes? Por que você escolheu essa carreira para iniciar? E como que você acha que isso engloba nessa parte dos cabelos que você trabalha hoje? Sim. Eu comecei em artes, porque eu sempre gostei de desenhar. Então, eu fui autodidata, eu aprendi e gostava muito. Depois eu fiz um curso e eu sabia que para entrar em artes eu precisava fazer uma prova de habilidade específica. O que então, na minha realidade, era o mais próximo do que eu tinha do que eu gostava, que era desenho. E eu fiquei muito pensativa sobre vou fazer artes, porque até então a única coisa que eu ouvi era artes não te dá dinheiro e não vai te render um futuro. Era a única coisa que eu ouvi. E aí eu perguntei, né, para minha mãe, pedi um conselho para ela, ela falou assim, olha, a
primeira grande decisão da sua vida é agora. Porque se você não optar pelo que você realmente quer e eu te der algum conselho, você sempre vai falar que eu fui a responsável pela sua decisão. Então, você vai ter que decidir. E aí eu coloquei minha primeira opção como artes, a segunda, se eu não passasse, né, na habilidade específica, eu ia fazer psicologia. E eu passei na prova de habilidade específica. Iniciei em artes, eu fiz licenciatura e bacharelado. E na época eu não pensava em atuar como professora, eu pensava em mudar, em fazer coisas. Mas a vida tem planos, né? A gente vai vivendo e a vida vai se mostrando. E aí, quando eu terminei o curso, eu fui atuar na sala de aula. E aí eu vi que eu realmente amava dar aula. Mas eu peguei ali. O começo é muito difícil, né? Então, o começo é sempre uma prova de fogo para saber se você continua ou não fazendo aula. Sim. Então, quando eu estava na escola, no segundo ano eu peguei um ano de greve. E aí eu falei assim, olha, greve não é uma coisa tão comum, mas não é uma coisa que não exista, né? Eu pensei, será que eu quero passar quantas greves na minha vida? É uma perspectiva que você tem que parar pra pensar. Quantas coisas você quer passar na sua vida, por que não vai repetir? Sim. E aí eu falei assim, olha, realmente eu preciso ir para algum lugar. Então, eu lembro que era uma época que eu refletia muito se eu queria continuar ou não. Hoje, falando, parece fácil. Na época, foi muito difícil. Todo mundo que acha que passa por uma transição, quer uma mudança, é muito difícil dar o primeiro passo porque você não sabe se aquilo é o certo. E muito menos vai dar certo, né? Sim. E quando eu falei que eu ia tentar algo novo, eu acho que a nossa maior dificuldade são as pessoas próximas. As pessoas que não te conhecem, muitas das vezes não vai nem opinar. Mas as pessoas estão muito próximas, às vezes querendo ajudar, elas falam assim, mas você tem certeza disso? Aí você não tem certeza, aí você fala assim, eu não tenho mesmo. É mais atrapalha do que ajuda. Mas a grande questão é, a única certeza que você tem é que se você está vivendo alguma coisa que não está bacana naquele momento, ela não vai melhorar com o passar do tempo, ela vai piorar. Então eu falei assim, olha, não precisa arriscar. Então, você ouve muitas coisas quando você está iniciando algo. Nossa, mas você fez tanto tempo de faculdade, você tem certeza? Ah, mas eu acho que você deveria tentar um mestrado. Todas as minhas amigas fizeram mestrado, amigos, e continuaram na carreira acadêmica. Outros fizeram doutorado. E isso é muito bacana. Mas é muito complexo você se basear na expectativa do outro, né? Então, eu falei assim, não, eu preciso. Não me considero uma pessoa zero coragem, mas eu acho que naquele momento não tinha como fingir de morta. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu acho que tá todo mundo passando por isso hoje em dia. A vida te chama e hoje nós vivemos uma época que os nossos pais não viveram. Hoje a gente tem decisões que os nossos pais não precisavam ter. Hoje você precisa entender que se você quer trabalhar, ser uma empreendedora e tudo mais, você vai ter que existir na internet, mesmo você não queira. Você vai ter que fazer várias coisas que você não quer, mas você entende que faz parte do trabalho. Então, eu acho que naquele momento o chamado foi para mudança e o que eu via é que eu poderia traçar um novo futuro, mas se eu não começasse de algum lugar, eu não teria. E é importante pensar que assim, né? Você já sentia esse desconforto. E o desconforto já é um sinal desse pedido de mudança, né? Sim. Então, às vezes a gente fica nesse pensamento de mas será que eu devo? Será? E você tá tão desconfortável que aquilo vai te agoniando, vira uma bola de neve e chega uma hora que você não tá mais feliz. Sendo que às vezes é só um passinho, né? Que você dá ali para ter uma mudança já, porque você tá buscando. E você trouxe isso, né? É o importante. O desconforto ele vem e aí você decide o que faz. Ou você continua sentindo ele ali e vai ficando cada vez pior, ou você busca mudar e tentar amenizar isso e se tornar mais feliz, mesmo que seja em uma outra posição, em um outro lugar. E como que foi essa transição para a área de cabeleireira? Porque, a gente fala assim, a área da beleza tem muitas áreas diferentes englobadas ali dentro do que a gente chama de beleza, né? E como que foi essa escolha para a área de cabeleireira em si? Por que não outras áreas de repente?
Nesse momento, e eu acho que todo mundo vive isso, sempre tem alguém, sempre tem um anjo falando na boca de alguém para você. Nesse caso foi da minha irmã. E ela falou assim: olha, vai para a área de cabelo, acho que você vai dar certo. Então, ela falou: você tem muita habilidade, eu sempre tive muita habilidade manual. E quando eu entrei, né, fui fazer o curso, que eu fui fazer o curso no Senac, eu percebi que todo o conteúdo de coloração que eu tinha aprendido na faculdade era a mesma base. Eu vi que as aulas de escultura que eu fiz me ajudavam muito a entender sobre penteado. Então eu via que tinha uma ligação muito grande entre uma e outra, assim como as vanguardas artísticas que influenciam a moda. A moda, ela está inserida em tudo, em todos os cenários. A gente acha, hoje a gente já tem uma visão mais aberta. Essa visão de que a moda era pequena e de que não cabia em todo lugar, hoje a gente sabe que é errada, porque hoje a gente percebe que a imagem ela vai abrir portas para você. A sua imagem, ela vai te dar a possibilidade de falar com quem você precisa falar, porque a pessoa vai se conectar. Então, quando eu cheguei para trabalhar com o cabelo, que eu fui fazendo, fui entendendo, minha visão foi ampliando, pensei, olha, é algo novo, é difícil, mas eu não vou sair daqui enquanto eu não der frutos. Foi ruim? Foi péssimo, gente. Que começo que é bom, você não sabe o que vai ter que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe para onde começar. Se alguém falar que o começo é bom, essa pessoa tá mentindo. Ou tem pessoas que dão melhor que o começo. Eu sei que eu tinha muita insegurança. Eu não tinha exatamente certeza do que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu precisava persistir. Eu precisava lutar com aqueles meus medos. Eu não podia me deixar vencer. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu ainda dava aula. Então, eu fazia o curso à noite, eu dava aula. E aí, a única coisa que eu tracei na minha mente é assim: não, eu vou trabalhar em um salão e eu vou dar o máximo que eu puder. Porque se der errado, essa carta eu vou dispensar, mas eu vou falar assim: olha, não deu certo porque realmente não era para ir. Mas se eu der o meu melhor e for dando frutos, eu vou continuar. Ah, não importa, faça chuva, faça sol. Eu acho que isso que difere a gente. O desconforto, ele é incrível, porque ele não te deixa ficar naquele lugar onde você está. Ah, você vai caminhar de um jeito ou de outro. Você vai caminhar. Então foi assim, e aí eu entrei, fiz o curso, foi muito bom, me deu uma base para pegar um secador, para saber como lavar o cabelo. Mas a experiência a gente só ganha caminhando. E aí eu fui trabalhar no salão, e aí eu fiquei 2 anos como assistente, até ser cabeleireira realmente. Então, e eu acho muito, 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 muito válido passar a entender, porque quando você faz um curso, não quer dizer que você está preparado, quer dizer que você não vai achar aquilo tão estranho. Você vai ter aqueles primeiros contatos, mas você só vai aprender mesmo na prática, pegando e fazendo. E aí, durante esses 2 anos, foi o período que eu entendi para onde eu gostaria de ir. E aí, eu comecei fazendo muito cabelo, muita maquiagem, muita produção. Depois, eu fui fazendo muita mecha. E aí, depois, eu descobri que realmente o meu chamado para o corte era para onde eu deveria ir. Legal. E assim, então, né? A gente pode dizer que cabelo é uma arte, né? Tá ali tudo junto. Tudo que você aprendeu em arte, você aplica em cabelo. Então, às vezes a pessoa acha que é fácil ali fazer um corte, só passar uma tesoura, e não é. Tem todo o conhecimento muito específico e que não é qualquer pessoa que sabe aplicar de forma rápida, prática. Olha, eu acho que qualquer pessoa pode cortar cabelo. Porque cortar cabelo é técnica. Agora, você entender o resultado que a pessoa quer atingir, aí você precisa ter ferramentas, sensibilidade e experiência. Por quê? Eu nunca vou me esquecer a primeira maquiagem que a minha cliente me pediu com um olho escuro. Ela falou assim: olha, eu quero um olho preto, todo preto. E assim, eu entreguei para ela. Quando ela olhou no espelho, ela falou assim: nossa, mas ficava tão escuro assim. Aí eu falei assim: mas olho preto. Olho preto. E aí foi. E olha que eu já tinha experiência, mas aí você começa a entender as sutilezas da comunicação.
Então, não quer dizer que ela queria um olho escuro, mas o preto dela não é o meu. Então, quando você senta com uma pessoa na cadeira, você precisa acessar o universo dela, entender o que é bonito para ela, o que funciona para ela, porque não é o que vai funcionar para você, porque quem vai carregar aquela imagem é ela. Então, eu preciso anular o meu achismo para poder entregar o que ela precisa. E a gente não pode sair abrindo porta que a gente não sabe fechar. Então, quando você senta com uma pessoa, você precisa muito observar até onde ela consegue ir. Porque não adianta você mostrar vários caminhos, sendo que você vai deixar a pessoa confusa. Então, ouvir e entender para onde ela precisa ir, eu acho que é a grande questão. E aí eu acho que não é qualquer pessoa que faz. Isso, assim, né? Não só pensando na sua profissão como cabeleireira, mas na grande maioria das profissões, né? Ter esse entendimento, saber ouvir o que a pessoa quer, mas entender o que ela precisa para depois aplicar. Porque tudo bem que um corte é um corte ali pensando em técnica, mas entender se aquele corte vai ficar bom para aquela pessoa, se ele vai comunicar o que aquela pessoa tá esperando, se quando você finalizar, ela vai chegar no espelho, vai se sentir bonito, vai cumprir a expectativa que ela trouxe, aí é muito mais saber ouvir e entender do que só a técnica, né? Sim. E nessa questão a gente pode dizer até que você tem uma grande vantagem, porque você é especialista em várias outras áreas, além do cabelo, né? Sim. Então fala um pouquinho dessas outras especializações que você tem e que agregam muito no seu trabalho hoje nessa área de corte, cor. Tem um artista que eu gosto muito, que é o Leonardo da Vinci, e quando ele atuou, né, ele via o corpo humano como algo completo. Então ele conseguia pintar e fazer várias coisas porque ele via nas pinturas dele, ele conseguia entender até a musculatura que estava ali por baixo para traduzir isso. Ele não via simplesmente a representação humana. Ele queria entender o que estava nas articulações, como que ele poderia representar aquilo melhor. E essa visão da totalidade é algo que eu acho muito interessante. Hoje a gente vive na meca do conhecimento. A internet tem tudo. O que você quer, você acha. A grande questão é que às vezes a gente fica muito raso no conhecimento. E hoje eu vejo que as pessoas gostam muito de fórmulas prontas. O ser humano não é uma fórmula pronta. Quando eu pensei sobre como fazer um atendimento melhor, então, em 2019 eu fiz o curso de visagismo, que ele trouxe um embasamento para eu entender as minhas percepções inconscientes. Então, as pessoas ligadas à beleza, elas têm uma percepção muito nata do que funciona e do que não funciona. Às vezes você não sabe explicar por que funciona, mas você entende. E aí, quando eu fiz o curso com o Felipe, eu já tinha lido os livros, e aí eu fui fazer o curso, e a visão dele foi muito pontual. Ele explicou, olha, as linhas comunicam, ela vai acessar seu inconsciente, você já tem algumas imagens ali na sua base, e ele é artista plástico, então a leitura dele para mim foi muito próxima. E depois disso, o que eu via embaçado ficou claro. Então eu olhava um rosto e pensava assim, nossa, muita linha arredondada, muita linha reta, muito movimento. Ah, entendi, aquela boca é fina, aquela boca é larga. E o que que isso interferia na imagem? Em 2020, eu fiz um curso mais aprofundado ainda, que falava então das proporções, ele falava como você entende se um olho é afastado, um olho é próximo. E aí você vai entrando. Em 2020 também eu fiz o curso de consultoria de imagem, não para atuar, mas para poder conversar. Eu percebia que vinha uma leva de profissionais atuando nessa área. E quando esse profissional te traz um dossiê, se você não fala a língua dele, como que você vai se comunicar? Porque hoje a gente tem várias imagens geradas por inteligência artificial. E a grande questão é, a inteligência artificial te entrega o que você gostaria de ter, não o que você tem. Então, quando você pega uma imagem projetada, mas será que aquela textura consegue no seu real cabelo? Será que o seu cabelo aguenta aquela mecha que está ali no mundo ideal? Então, conseguir
essas leituras era extremamente importante. Não que eu vou atuar como consultora de imagem, mas eu preciso acessar o seu mundo. Para quando você me trouxer o desejo de imagem da sua cliente, eu vou falar assim, olha, isso eu consigo, isso eu não consigo. E foi mais ou menos nesse mesmo período, em 2019, eu fiz a minha coloração pessoal. E eu falei, gente, que incrível, maravilhoso. E quando eu tinha feito a minha, e quando eu comecei a trabalhar com consultoras e elas me entregavam um dossiê e ela me dava uma cartela de verão, eu falava assim, eu sei a minha, mas eu acho que eu não estou entendendo direito. Aí eu fui fazer o curso. Vou fazer o curso. E aí a primeira coisa que me perguntaram, você vai fazer coloração pessoal? Eu falei assim, olha, não. Mas eu preciso entender aonde que essas cartelas estão. Se é quente, se é frio, se é neutro quente, se é neutro frio. E eu preciso falar que, olha, esse cabelo aqui, por mais que você queira que ele fique frio, ele não vai. Não aguenta. Ou, essa coloração que você me trouxe, eu consigo fazer essa adequação. Ou não. Como que a gente vai por um caminho que a gente não conhece? Como que eu vou te entregar respostas que eu também não tenho? Então, eu acho que para conseguir entregar um bom trabalho, eu preciso de ferramentas. Então, eu vejo o visagismo como ferramenta, a coloração pessoal como ferramenta. Eu consigo entender e ver a importância do trabalho das consultoras de imagem e valorizar o trabalho. Então, isso tudo são ferramentas que, quando eu preciso acessar, eu sei acessar. Então, eu vejo o meu trabalho muito nessa área e consigo também ter um banco de imagens na minha mente que eu consigo, então, entender. Se uma cliente chega, ela é clássica, eu consigo oferecer, então, cabelos que vai adequar aquela realidade. Não, essa é mais romântica. Então tá bom. Não, essa daqui já é mais moderna, é atual, já é mais contemporânea. Essa daqui já tem um perfil totalmente diferente. E nessas questões do visagismo, a gente entra em temperamentos, a gente entra em perfil comportamental. Então, quando uma pessoa senta na minha cadeira, eu não vou discorrer o dicionário de conhecimento para provar que eu sei algo. Eu vou primeiro ouvir, eu vou entender e vou pontuar o que ela precisa naquele momento. Isso é muito importante, pensar que você consegue personalizar, né? Acho que é essa a palavra. Quanto mais conhecimento você tem, mais personalizado consegue ser essa entrega que você tem com a sua cliente. Porque, tudo bem, eu sei minha cartela de cores, mas às vezes você entender um pouco da personalidade dela, do estilo dela, do que vai valorizar ela, e unir, porque isso é importante também, né? Além de ter o conhecimento, conseguir unir tudo aquilo de forma que a pessoa se sinta bonita na hora que você finalizar, ela olha no espelho e fala, não, isso aqui eu amei muito, tem muito a ver comigo, e não é um corte que ela vai chegar em casa chorando, né? Sim. E assim, eu já cortei o cabelo com a Suzana, gente. E quando eu cortei, foi com emoção. Foi. Porque eu não vi o corte até ela finalizar, não foi? É verdade. Então eu virei. Ela cortou, mas antes de cortar, ela olhou pra mim, ela conversou, ela perguntou, entendeu o que eu tava buscando, e isso foi muito importante pra conseguir chegar naquele resultado de eu não ver o corte, mas no final conseguir me sentir bem, me sentir bonita, porque de alguma forma até dá essa confiança, né? De, como que a pessoa vai cortar meu cabelo sem eu ver? Então, se não tivesse passado toda essa confiança antes, provavelmente eu não seria algo que eu teria aceitado também. Sim. Mas é muito interessante ver essa perspectiva de você conseguir fazer essa leitura do que valoriza a pessoa e principalmente conseguir entender qual é o desejo de imagem que ela tem. Porque aí você consegue ser muito assertiva, né, no seu trabalho. Essa questão de acompanhar o corte ou não acompanhar o corte, ela fala muito sobre como a gente gosta de ter controle. Por mais que a pessoa que está cortando o seu cabelo, quando ela corta e você vê, não tem como interferir no processo, mas você sente que você está ali acompanhando. Quando você não acompanha o processo, você tem a real noção que você está se entregando. Algo que eu aprendi no visagismo é que as memórias que nós fixamos na nossa mente sempre vai ser carregada de emoção.
Então, quando eu te pergunto, por exemplo, onde você estava no 11 de setembro? Você lembra? Não. Não lembra? Então a gente vai ter que mudar a pergunta, Acredito hein? que na escola. Porque quando foi, eu lembro até hoje, e quando você tem algo que mexe com o mundo, você lembra naquele momento, nossa, eu recebi essa mensagem, naquele momento você tem ela carregada de emoção. Então, quando você tem um momento de transformação que você está ali numa expectativa, você lembra daquele momento muito mais nitidamente do que se fosse simplesmente um outro corte de cabelo. Um outro ponto é a mesma coisa de você começar a construir uma casa e você acompanha desde o início ali até finalizar. Então você viu todo o processo, ou quando você chega não tem nada e quando você chega a casa está pronta. É uma outra contemplação. E o cabelo é da mesma forma. A gente precisa entender que quando a pessoa quer uma grande mudança, ela tá ali buscando algo diferente mesmo. Então, quando, lógico que ninguém é obrigado a fazer nada. Quando a gente pergunta, olha, você quer esse momento com emoção ou sem emoção? Tem muito a ver se você está preparada para entrar nesse novo momento sem estar tão preparada assim, se entregando para uma outra pessoa para começar. Então é isso. Então, quando a gente pensa em algum evento muito importante que nos impactou de alguma forma, você provavelmente vai lembrar, às vezes, do cheiro, do momento, com quem você estava. E quando é mais um dia que simplesmente, às vezes, não está imbuído nessa emoção latente, ele se perde um pouco na memória. Então, as nossas memórias, elas são embaladas por cheiro, por momentos, por sentimentos. E quando você quer uma transformação, quanto mais emoção a gente coloca, mais significativo fica. Mais memorável, né? Exatamente. É. Mas eu não E acredito que você não lembra onde você estava. eu acredito que Gente, vocês escrevem aí se vocês lembram. Não é possível. mas eu não sou referência, minha memória é muito ruim. Mas Não, provavelmente mas pense em lembro. alguma memória que te impactou profundamente, que já São tem um tempo. emocionais, geralmente são emocionais mesmo. E trazendo um pouquinho dessa sua experiência, né? A gente chega num ponto em que você decidiu empreender. Porque Sim, até então você falou que foi para um salão, você buscou estar ali, aprender sim, ao máximo, se entregar o máximo possível para si. Bom, não deu certo, eu sei que eu tentei de verdade, sim. mas você tentou e agora estamos num ponto em que você foi por uma carreira no empreendedorismo, então você tem o seu espaço. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa trajetória até você ter mais esse pico de coragem, né? Porque para empreender a gente tem que ter Sim. coragem. Olha, eu não, eu vou falar da minha visão. A gente se torna empreendedor não porque a gente quer, é porque a gente percebe que às vezes aquele lugar já não nos cabe. Então você vai para um outro caminho. No meu caso, eu estava num salão super legal, super bacana, muito importante para minha história, que foi assim, foi muito importante, realmente. Só que eu já estava no momento que você chega num momento da vida que você sabe que você vai ter mais do mesmo ou você muda. Eu já tinha ficado lá por 12 anos, eu já tinha feito tudo, eu já tinha expandido o máximo que eu poderia, já tinha feito tudo. A questão é, eu quero continuar vivendo mais do mesmo ou eu quero viver diferente? Eu acho que eu demorei tanto tempo até para me sentir pronta para fazer alguma coisa diferente, porque eu não tenho uma visão romântica de empreendedorismo. Acho que as pessoas que estão na internet, as pessoas que estão buscando novos caminhos, sabem como é difícil não ter um horário fixo. Você está ali pensando em um conteúdo. Você não sai para tomar um café e toma um café. Não, você toma um café e produz um conteúdo, entendeu? E quando você está ali empreendendo, além disso, você vai lidar com o CNPJ. E antes do CNPJ tem um CPF. Então, assim, são várias camadas. É quase uma cebola, né? Um monte de camada. E aí, quando eu pensei assim, não, se eu não quero fazer mais do mesmo, será que eu tenho uma estrutura mental para aguentar mais uma carga de serviço? Porque hoje eu trabalho muito mais.
Porque eu não tô ali só fazendo agora o cabelo, que é o que eu gosto pra caramba. Eu produzo conteúdo já tem um tempo, eu continuo produzindo conteúdo, mas agora eu tenho que pensar em compra, eu preciso pensar em estoque, preciso pensar em agenda, eu tenho que pensar em várias outras atribuições que até então eu não pensava. O romântico de achar que você vai poder trabalhar a qualquer momento é porque você vai trabalhar a qualquer momento, A mesmo todo no momento que momento. você não quer. Então, o que você tem de positivo? O que você tem de positivo é que você sabe que está vivendo algo que, se você não estivesse disposta a viver, você nunca iria viver. Então, você sabe que toda essa experiência que você está empreendendo numa nova profissão, que você está fazendo, você está vivendo algo e não está só dormindo na vida. E é para todo mundo? Não. Lógico que não. A gente é totalmente diferente, cada pessoa é diferente. Então, quando você vai para empreender, você tem que estar ciente que que é fácil é uma ilusão. Vai ser tudo mais difícil. Primeiro que você vai ganhar muito mais não do que sim. Primeiro que você vai ter que se provar não só para os outros, mas para você mesmo. E que naquele momento você não está entregando só o seu trabalho e o seu tempo, você vai entregar também o seu nome, a sua credibilidade, a sua imagem. Então, são batalhas que você escolhe e, e o empreendedorismo para mim é desse ponto. Eu fui e demorei porque não me sentia pronta. Acho que a gente nunca se sente pronta para nada. Mas é porque naquele momento específico, assim como eu mudei na transição de carreira, eu sabia, olha, esse incômodo já chegou a um ponto insuportável e insustentável. Eu preciso ir para um novo caminho. Então foi aí que realmente foi fácil? Claro que não. No meu, para mim não foi. Pode ter sido fácil para outras pessoas, mas para mim não. Foi difícil, foi um momento que eu me questionei muito. Eu pensei assim, eu estou num ponto tão confortável, eu tenho uma agenda bacana, eu atendo num lugar legal, eu não tenho que preocupar com nada disso. É realmente para onde eu quero ir? E aí, quando eu falei assim, não, eu preciso ir, foi aí que eu tomei a decisão. E o que você considera que foi assim o mais desafiador nesse processo de deixar de ser uma pessoa que presta um serviço no salão de alguém para construir o seu próprio e poder trazer seu nome para o mercado, trazer um público novo ou também aquelas pessoas que já te acompanhavam, né? Porque eu acredito que algumas continuam acompanhando. O que você acredita que dentro disso foi o mais desafiador e o que você acredita também que foi o mais gratificante, né? Que isso é importante. Cara, foi tanto desafio. Vamos parar para pensar nas pequenas coisas da nossa vida. Às vezes você fala assim, vou parar de tomar café, já é difícil. Pensa, você mudar a sua rotina. Aí eu malhava no lugar, tinha uma rotina toda redondinha ali. E aí você vai mudar essa rotina. Você vai para um lugar novo, fazer coisas novas. Por mais que você queira aquilo, naquele momento o meu emocional estava muito sensível. Muito. Isso para mim foi o mais desafiador. Saber que eu estava tomando uma decisão que era por mim, consciente, mas que ao mesmo tempo eu estava deixando. Eu estava começando um novo capítulo. Era uma nova história, um novo caminho para ir para o serviço, um novo roteiro, tudo novo. Então, tem pessoas que adoram fazer coisas novas. Eu tenho, às vezes, até um pouco de medo. Sério. Aí, depois que você pega o negócio ali, você vai. Mas é tudo aquilo, você vai colocando um pezinho do outro, e aí você vai tateando. Ah, não, aqui dá, aqui não dá. Então, assim, para mim o maior desafio foi sair da minha zona de conforto. Gente, sair da zona de conforto é terrível. Péssimo. Quem quer sair da zona de conforto? É muito bom a zona Se de fosse bom, a gente chamava conforto, né? entendeu? Então, assim, meu maior desafio foi sair da minha zona de conforto. E eu acho que é o desafio para várias pessoas. Porque você tá ali no quentinho, no gostosinho, e aí você sabe tudo que tá acontecendo, você conhece as pessoas, você já sabe as piadas, você tá ali, né? Você sabe o roteiro que você segue. Quando você começa algo novo, é
muito difícil. Então, romper a zona de conforto, para mim, foi o mais difícil. O mais gratificante foi, eu acho que eu gosto muito de me apegar à realidade. Não que eu me conforme com a realidade, mas a gente tem que saber, olha, qual é a realidade? A realidade é que quando você muda de ambiente, nem todo mundo te acompanha. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes estão pelo ambiente, não por você. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, isso é normal. Então eu fiquei pensando assim, se eu for para um novo ambiente, para um novo lugar, será que meus clientes vão me acompanhar? E para minha grande surpresa, sim. Isso foi muito gratificante. Porque saber que elas foram e eu pude recebê-las da melhor forma possível, para mim foi gratificante. Eu pensei, poxa, que bacana. E mais gratificante ainda, saber que outras pessoas chegaram também. Então, para mim, o maior desafio foi romper isso. E o ponto que eu achei muito legal foi a força de quando eu falei assim, vou sair, eu recebi muita mensagem de carinho, muito apoio, e isso faz diferença. Faz muita diferença. Às vezes a gente acha que a pessoa do outro lado do telefone não tem sentimento e tem muito. Então, às vezes a pessoa manda uma mensagem para você despretensiosamente, fala assim: "Nossa, adorei seu conteúdo". E você fala assim: "Nossa, que legal, que bom". Isso é um sinal que está funcionando. Então, isso foi muito positivo. E assim, né, tá funcionando, e quando você tem esse feedback, você sabe que de alguma forma, mesmo que aquela pessoa, por exemplo, com relação ao conteúdo, muitas vezes ela ainda não é seu cliente, mas de alguma forma você sabe que você tá conseguindo tocar a vida de alguém, né, Sim, ajudar alguém, ensinar algo para sim. alguém que pode mudar a vida daquela pessoa de alguma maneira, e isso tudo através do seu trabalho, né? Sim. Eu achei interessante que eu estava vendo um podcast que você falou sobre as mamães que começam, né, numa nova fase e tudo mais. E eu ouvi aquilo com muito carinho e fiquei pensando, olha, às vezes algo que para você é tão comum faz uma repercussão tão grande na vida da outra pessoa, às vezes é aquilo ali que ela precisava ouvir. Só que às vezes, se você acha, não, o que eu tenho para oferecer é muito pouco, não vou falar, você deixa de contribuir. Porque às vezes o que é pouco para você é muito para o outro. Porque você às vezes vive todo dia, você convive todo dia, você sabe a importância da moda, do estilo, você tem um vocabulário versátil dentro desse universo. E às vezes você está entregando isso para uma pessoa que é a primeira vez que ela está tendo contato. Então eu acredito muito no poder de transformar as pessoas. Porque a gente está num universo tão amplo, com tantas bolhas, que às vezes tem uma pessoa começando, outra está no meio, outra já está mais avançada. E dentro do que você pode oferecer, se você alcança alguém que precisa daquilo, daquele momento, é muito importante. E assim, eu gosto de pensar que o que é óbvio pra gente, muitas vezes pro outro não é. Então, sim, se você sentiu de ajudar, de falar, de mostrar aquilo, pode ter certeza que pra você é óbvio, né? Então, pra você é óbvio a questão de como cortar, do visagismo, de entender a cartela de cor. Mas às vezes, pra uma outra cabeleireira que tá te assistindo, ou pra uma cliente que quer mudar e não sabe por onde começar, Sim, aquilo não é óbvio. Então, traz a informação. E também aquela questão de nenhuma informação é pouca. sim, Porque sempre tem mesmo quem sabe mais que a gente, mas sempre tem quem sabe menos. Então, de alguma forma, aquilo que você está dizendo, para alguém vai servir, vai ser exato. útil. Então, Sim, isso é muito legal, né? Da gente conseguir trazer e sim. transmitir. E eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade e trazer essa mentalidade para as outras pessoas, porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim: queria tanto produzir, fazer algum conteúdo, mas será que o que eu vou falar é relevante? A gente só vai saber se colocar na prova. Então, às vezes, a gente não pode se ter em tão alta conta de falar assim: olha, eu só vou produzir o dia que eu tiver muito mega incrível. Porque a gente nunca vai estar muito mega incrível, a gente sempre vai estar num processo. Então, quando a gente se permite ser acessível ao outro dentro do que a gente tem, eu acho que é o que a gente ganha como comunidade, como rede mesmo, rede social, entendeu? Você está ali socializando. Então, mais do que vender, mais do que qualquer outra coisa, a primeira coisa que a gente está fazendo é se relacionando com outras pessoas.
Aí entra tudo que a gente falou lá no início, né? Que nunca é só sobre saber a técnica. Então, Exatamente. segundo a Suzana, qualquer um consegue cortar um cabelo, mas vai Sim. sempre muito além de fazer um corte. Exatamente. É você entender sobre o que aquela pessoa tá buscando, qual que é o desejo dela, o que ela precisa, se às vezes aquilo vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não também. Porque aí não corre o risco de você fazer algo que às vezes estraga o cabelo, ou que estraga sentimentalmente, né? Porque a pessoa vai olhar aquilo e não vai gostar, e quando você não se reconhece num cabelo, minha amiga, não tem salvo. Porque o cabelo tá ali, ele moldura seu rosto o tempo todo, você não tira igual tira uma maquiagem, né? Sim. Então, é essa percepção de saber conseguir fazer essa leitura das pessoas. Às vezes a pessoa nem te falou com palavras, mas no bate-papo, no jeito, no que você tá vendo através da imagem dela também, dá pra entender muitas coisas, né? Sim, na verdade, a nossa maior comunicação é não verbal. Então, quando uma pessoa se apresenta a você, por que é importante você observar o brinco, o colar, a roupa? Porque tudo aquilo ali foi algo que ela falou sem perceber. Então, quando uma pessoa chega e tem, às vezes, um corte mais reto na roupa, já é mais estruturada, você já começa a observar. Quando você vê muita linha naquele rosto, o nosso rosto é 80% da nossa comunicação. Então, quando a pessoa chega naquele momento e ela quer entender o que pode valorizar ou não, a gente tem que entender também até que ponto ela está disposta a mudar. Porque o cabelo, ele vai falar muito sobre proteção, sobre conexão com a terra, ele vai falar sobre força. E cabelo não é só cabelo. Cabelo é uma ferramenta de comunicação também, igual a roupa. Só que muitas das vezes a gente não sabe se está comunicando direito. Então, o que eu faço ali é alinhar. Olha, como você quer se sentir com o seu cabelo? O que está te incomodando? E uma coisa que eu aprendi muito com o Felipe foi, às vezes a pessoa te traz uma imagem, não é que ela quer ser a pessoa da imagem, mas ela quer a mensagem que a pessoa daquela imagem está transmitindo. Então, o que é aquela mensagem? Se você não sabe ler nem a mensagem que ela te trouxe, como você vai conseguir traduzir aquilo para ela? Então, é por isso que é importante você ter ferramentas para ajudar ela a acessar coisas que às vezes nem ela está conseguindo. Então, assim, ela vai te trazer dentro da realidade dela. Ela fala assim, olha, eu quero cortar meu cabelo aqui. Vai ficar bom para mim? Aí você vai falar assim, tá, mas essa mudança aconteceu hoje, já tem algum tempo. Você precisa entender também por que surge essa mudança. Tem pessoas que às vezes eu falo, olha, eu acho que não seria viável você cortar o meu cabelo agora. E tem pessoas que já chega pronta. Ela já pensou naquilo ali tem 5 anos. Ela conseguiu um fio de coragem, sentou na cadeira e falou assim, corta. É hoje. Entendeu? Assim, essa questão do ler a mensagem, né? Saber se é aquele corte que ela quer ou se é a mensagem que aquela imagem está transmitindo. Entrando no que você falou antes sobre o olho preto, né? Porque ela não queria um olho preto. O que ela queria? O impacto que aquele olho trouxe? Alguma outra coisa que tinha ali naquele olho preto que ela usou de referência, que ela queria traduzir na imagem dela para transmitir essa mensagem também. Sim, hoje eu percebo que o meu maior ganho durante a caminhada da carreira é observar essas nuances. É quando a pessoa chega a entender que às vezes o olho preto dela vai ser um delineado. Porque é o que ela acessa. Às vezes a pessoa nem se maqueia durante o dia. E aí você vai lá colocar um olho preto. Mas sem ter essa caminhada, eu nunca conseguiria ter esse acesso. Então, realmente, a gente só consegue experiência praticando, fazendo, vivendo, observando. Eu acho que esse é o ganho. E aí é legal a gente até falar sobre a questão de cópias, né? Porque muitas vezes você vê na internet, e nem só pra cabelo, mas um cabelo ou uma cor de cabelo que tem alto, ou um look, alguma coisa, e quer repetir porque as pessoas estão usando. Mas vale pensar, será que aquilo traduz a sua essência? Será que aquilo ali comunica o que você quer comunicar? Sim. E aí tem um profissional que nem você que consegue traduzir um pouquinho do que a pessoa quer, entender isso antes de aplicar o corte, é muito importante, porque aí a pessoa já vai ter a ideia
de que não, realmente é isso que eu quero, é essa mensagem, é essa cor de cabelo, é isso aqui que eu quero traduzir através da minha imagem, e você vai ajudar a traduzir isso. E não vai ser só mais uma cópia do, tô fazendo porque tá acontecendo por aí, mas não sei se isso aqui transmite quem eu sou, né? Sim, sim. Então, é bem legal conseguir ter esse conhecimento para conseguir traduzir essas mensagens, né? Porque no final é isso que você faz. Você traduz a essência e a mensagem que a pessoa quer. Exatamente, é isso mesmo. Suzana, eu quero te agradecer pelo bate-papo. Foi ótimo estar aqui com você hoje. Foi um prazer muito grande. Nossa, eu adorei o convite de coração. Muito obrigada. Papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Quero agradecer vocês também por terem assistido o vídeo até aqui. Lembrem de curtir esse vídeo, comentem muito, compartilhem com as amigas. Conta aqui nos comentários se você imaginou que a questão do cabelo e visagismo poderia englobar tudo isso, né? Não é só fazer um corte, tem uma mensagem ali por trás. Já se inscreve aqui no canal. Vai curtir nosso Insta, vai seguir para você conhecer todas as novidades que a gente traz aqui no canal. Te vejo na próxima quinta-feira às 20 horas com mais um vídeo aqui do Pod Estilo. E vou pedir para Suzana, nossa convidada de hoje, deixar uma mensagem para vocês para finalizar esse vídeo. Uau! Olha, a minha mensagem é: cada pessoa é única. Às vezes a gente não sabe expressar a nossa essência, mas a gente precisa, às vezes, simplesmente descobrir alguém que pode te ajudar no caminho. Eu acho que a minha grande mensagem é: não se sinta sozinha. A gente está num meio de comunicação tão grande, tão vasto, e eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa que vai te ajudar na sua caminhada também. Obrigada, Suzana. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Até a próxima quinta às 20 horas.